Olá, gente. Professor Marcos Domingos aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre vanguardas europeias. A gente vai começar a nossa sequência de vanguardas europeias e a aula de hoje é sobre cubismo. Então, para a gente entender, eu vou começar pelo inverso. Eu vou começar com uma obra de Pablo Picasso chamada Les Femmes d'Alger, ou, facilitar meu intérprete, As Mulheres de Alger, da fase negra, que foi vendido por uma bagatela de 179 milhões de dólares. A gente começa falando desse tipo aqui para humilhar todo mundo, inclusive a mim mesmo, eu não faço nem ideia de quanto é esse valor. Por que eu coloquei isso? Porque os quadros das vanguardas europeias, o cubismo em particular e os quadros de Pablo Picasso em particular, que vocês já ouviram falar muito, estão na lista dos quadros mais caros vendidos no mundo. E ainda tem quadros vendidos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, professor, eu não gostei desse quadro. Meu filho, o problema não é meu, o problema é seu, porque a gente não tem dinheiro para comprar um quadro desse e não entende direito de arte. Então, eu não sou crítico de arte, apesar de ser apaixonado pelo cubismo, né, para dizer se um quadro é bonito ou não, se o quadro é feio ou não. Isso é muito de você entender. Veja a aula sobre linguagem visual que a gente está trabalhando, leitura visual, para entender o que é o conceito. Mas como a gente não vai ter essa aula nesse momento, a gente vai entender o conceito do cubismo. Vamos lá. Essas vanguardas europeias, elas começam num contexto bem interessante. O mundo no século XX tinha dado uma guinada gigantesca. No século XIX, você já tem uma série de mudanças, né, daqueles estilos que eu falei para vocês. Impressionismo, pós-impressionismo, realismo, revolução industrial, entre outras coisas. O século XX veio para marcar essa consolidação de novas mudanças e novas tendências. Então, o que você tem? Progressos industriais, avanços tecnológicos no século XX, no meio para o fim do século XX, então, muito grande. Descobertas científicas, descobertas médicas, foi um século de muitas mudanças. 100 anos que o mundo fez assim, ó, um zoom gigantesco. E a arte não ficou fora disso. O cubismo, o fauvismo e o expressionismo, que são as três primeiras vanguardas, elas surgem no início do século XX como uma consequência dessas novas mudanças. Que novas mudanças foram essas, professor? Eletricidade, telefone, rádio, telégrafo, vacinas, né? Vacinas, tipos sanguíneos, cinema, raio-x, submarino, eu só coloquei algumas. Então, foi muita coisa que aconteceu para que a arte ficasse apresentando algo que era considerado antigo e, nesse caso, ultrapassado. As vanguardas, o termo significa aquilo que está avante, à frente, ou seja, eu preciso me modernizar para poder entender o que acontece. Pronto, bem aqui. Professor, o senhor está falando só de dinheiro? Pois é, a gente está precisando, né? Para resolver muita coisa. Esse quadro foi vendido em maio, mês passado. Mês passado. Ele foi vendido por a bagatela de 103 milhões de dólares, né? Que corresponde mais ou menos a uns, agora, né? A uns 500 milhões de reais. É muito dinheiro. E ainda vocês vão ver nos próximos anos vários quadros de Pablo Picasso, entre outros artistas, que vão ser leiloados e vendidos. Professor, por que alguém paga um preço tão alto? Gente, arte, quadros, obras de arte, são investimentos. Então, a pessoa compra por 100 milhões de dólares, ela vende por o dobro do preço. Então, ela está investindo em alguma coisa que tem um retorno gigantesco. E tem gente que paga. A gente não tem esse dinheiro, a gente não faz ideia do que seja. Né? Eu só consegui essa imagem na internet, justamente de uma espectadora olhando o quadro, chamado Mulher Sentada a uma Janela, da fase negra de Pablo Picasso. O que foi o cubismo? Né? Ele incorpora a ideia do urbano com o industrial nas obras dele. É justamente esse novo conceito da sociedade, uma sociedade mais rápida, uma sociedade mais industrial. Ele foi um movimento pautado na geometria, essa geometrização que ficou nítida nos slides anteriores. Quanto mais geométrico o quadro for, mais cubista ele é. Ah, professor, o quadro é formado por cubos? Pode até ser, mas não é uma premissa básica. Geometrização. Se tem uma palavra que define o cubismo, é justamente essa. Mais ou menos em 1907, Pablo Picasso, mais um grupo de outros pintores, começou a trabalhar o cubismo. A primeira obra cubista chama-se Les Demoiselles d'Avignon. Eu vou repetir esse nome várias vezes em outros momentos, por quê? Porque essa obra tem uma história específica. Traduzindo, as moças ou as damas da rua,
chamada Avignon, que era uma rua de prostituição. Olha o nível de confusão que a gente tem aqui. Ou Les Demoiselles d'Avignon, as moças de Avignon. Guernica, ou Guernica, é um mural de Pablo Picasso que representa, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, né, e a forma como ele vê a guerra. E olha que quando ele passou pela Primeira Guerra Mundial, ele passou pela Segunda Guerra Mundial, se desloca para os Estados Unidos em fuga, né, daquela loucura que a Europa virou na Segunda Guerra Mundial, e ainda presenciou guerras civis, perdão. Guernica é justamente uma visão bem geometrizada dos horrores da guerra civil, nesse caso, nessa cidade espanhola. Qual foi a inspiração do cubismo? Né? Um pintor chamado Paul Cézanne, que é um pintor do século XIX, pós-impressionista, que alguns autores chamam de pré-modernista também. Por quê? Porque as vanguardas europeias configuram o modernismo do mundo. Né? E vão respingar aqui no Brasil com uma coisa que vocês já ouviram falar e que vocês vão ter muito o que falar no que vem, porque ela faz 100 anos, chamada Semana de Arte Moderna. Mas isso é um assunto para outro momento. Outra inspiração, arte africana. Os cubistas eram apaixonados pela geometria dos objetos africanos. E essa geometria dos objetos africanos é representada diretamente nisso. Tipos de cubismo, o analítico e o sintético. São as duas variações que eu já vou mostrar para vocês. Geometrização das formas da natureza e representar todo o objeto num plano só. Não entendi, professor. Pegue uma caixa de creme dental, aquela que a gente chama de pasta de dente aqui em São Luís, abra a caixa, recorte essa caixa em várias formas geométricas, espalhe as formas, reorganize aleatoriamente e cole numa superfície. Pronto, você acabou de entender o que é ver o objeto em todos os ângulos, ou então recorte só as partes dele. Essa ideia de linhas retas e acabar com as três dimensões é a base do cubismo. Né? Na prática, este aqui é trabalho de Paul Cézanne. Esse cara aqui fez obra no século XIX e não sei se alguém prestou atenção. Formas geométricas mais simples possível. Esse pintor, digamos que ele não teve êxito financeiro, apesar da obra dele ser muito importante. Então, os pintores do século XIX serviram de inspiração para os pintores no século XX para criar as vanguardas europeias. No caso do cubismo, além da arte africana, você tem o trabalho de Cézanne. Olha a arte africana aqui, gente. Esse aqui é um trecho daquele quadro que eu falei, As Moças d'Avignon, e uma máscara africana. Alguém percebeu as formas similares? Então, os cubistas, Pablo Picasso e outros artistas, vão beber na fonte da arte africana para refazer, reorganizar e montar suas obras. No cubismo, né, você tem um tratamento das formas geométricas bem específico. Né? Essas figuras que tinham altura, largura e comprimento passam a ser representadas todas as três dimensões num plano só. É como se você quebrasse e colocasse tudo na parede de uma vez, de maneira bem aleatória. Então tem um conceito, não é só um quadro. Cubos, cilindros, geometrias, formas, volumes, tudo num plano só. Técnica. Não se usa perspectiva e nem tem o efeito claro-escuro. Não entendi. Perspectiva é quando você desenha aquela caixa que parece ter volume. Claro escuro é quando você consegue perceber a ideia de sombra e de luz. Isso não existe no cubismo. É tudo num plano só. As cores podem ser ditas chapadas, limpas, planas. O que é vermelho é vermelho, o que é amarelo, o que é azul e assim por diante. Por que eu estou esticando essa situação? Para a gente entender os tipos de cubismo e como eles são construídos. Por quê? Toda vez que a gente coloca em sala de aula, um de nós que é professor de arte, ou até da área de literatura que trabalha com cubismo também, com as vanguardas europeias, alguns alunos, sem esse conhecimento da compreensão do que é o cubismo, sem a noção da leitura visual, sem o contexto, e óbvio, carregado com uma série de preconceitos, não consegue perceber qual a motivação e qual a importância da obra. Nesse caso aqui, né, nós temos uma obra onde a figura está aqui, só que não na forma comum que a gente costuma ver. Ela está toda fragmentada, em pedaços, no meio da tela. Conceito. A arte que privilegia, olha aí, o exercício mental como maneira de expressar ideias. Ah, agora eu cheguei no ponto mais importante. Eu não vou
tentar analisar o cubismo sobre a minha estética pessoal. Eu vou tentar analisar o cubismo sobre o que o artista queria representar naquele momento. Por que que ele representou daquela maneira? Por que que aquilo chamou mais atenção para ele do que dos outros? Será que outras pessoas vão gostar? O que eu vejo, o que eu sinto quando eu olho uma obra daquela? Será que a estética do cubismo é agradável para mim? Por que que parece tão deformado se eu gosto de coisas mais realistas? Então, eu tenho que entender essa situação e respeitar o processo de abstração estético da obra, que é o caso desse aqui, ó. Professor, eu gostei das formas, eu não entendi o que que é, mas gostei. Então, a gente já está chegando num ponto onde o meu exercício mental tentar analisar, compreender qual é o outro lado, facilitando a minha concepção, meu conceito, minha aceitação, minha estética, isso depende muito de cada um de vocês. A única coisa que você não tem o direito a fazer é criticar sem conhecer. Isso é inaceitável, né? Quem são os artistas do cubismo além de Pablo Picasso? George Braque. E ele dizia o seguinte: não se imita aquilo que se quer criar. O objetivo mais básico do cubismo: criar, fazer o novo, fazer algo diferente. Porque fazer aquilo que todo mundo faz constantemente já não fazia tanto sentido no início do século XX. Na verdade, é o que a gente privilegia hoje. Eu quero ser alguém original. Tanto é que vocês enchem as redes sociais de vocês das suas próprias ideias. E cada um puxa, né, com unhas e dentes, as suas ideias. Abandona distinções entre forma e fundo, noções, entre outras coisas. Vamos lá. Mulher chorando com violino, violão e violino, não. Mulher chorando e violino e uvas, ambas de Pablo Picasso, todas da fase negra do cubismo, né? As mulheres, ele era apaixonado, as musas. Professor, isso é uma mulher chorando? Desconstrua o conceito que vocês têm, que muitas vezes é limitado, sobre aquilo que é representatividade. Tanto é que eu poderia utilizar isso numa animação, perfeitamente, num clipe, por exemplo. Fase do cubismo, fase cezanista ou cezaniana. As figuras estão dispostas no mesmo plano, elas são abertas como se fossem vistas de frente. Muita geometrização da forma e cilindros, cones e esferas. Na prática, ela é meio abstrata, então eu não tenho preocupação com o tema, eu tenho preocupação em montar o equilíbrio, né, dessas formas. Essa é a fase cezanina ou cesariana, certo? Fase analítica ou hermética. Nessa fase analítica, as figuras são completamente fragmentadas e todos os ângulos possíveis são colocados. Eu digo que a fase analítica é a fase talvez mais complexa de entender, porque você tem uma rejeição natural ao não entender aquilo que você não quer entender. Professor, estou perdido. Vamos lá. Cores escuras, poucos contrastes, imagens quase irreconhecíveis. O objetivo não é fazer a plateia entender de cara. O objetivo é fazer a plateia e buscar esta compreensão. Ah, agora faz sentido. Na prática, retrato de Volar e A Moça e o Bandolim de Pablo Picasso. Alguém conseguiu já perceber uma leve configuração de um rosto, que seria a figura representada do Volar, que era um vendedor e comprador de quadros, negociante de obras de arte. E aí o Picasso fez uma obra, um retrato dele, né, e presenteou. Até porque foi por causa do trabalho dele que Picasso ficou conhecido. A Moça e o Bandolim. Né? Professor, como é que alguém que posou, eu já ouvi isso, né? Como é que alguém que posou para o quadro ainda achou esse quadro bonito? Vou repetir durante a aula inteira. Abram mais o leque de possibilidade de vocês para a gente poder entender os conceitos. Fase sintética, a fase mais reconhecível, uso de colagens. E nesse quadro aqui, você podia tocar, porque você podia colar letras, números, pedaços de papéis, vidro, outros materiais, e a pessoa tinha liberdade, na época, hoje não, de tocar na obra e entender as texturas. Os Três Músicos de Picasso e Garrafa, Tigela de Frutas de Juan Gris, que é muito colagem. Nenhum compromisso em representar essa aparência real, né? Picasso, por sua vez, é uma das figuras mais pop. Professor, essas duas obras são cubistas? Não. Essas obras são releituras contemporâneas do artista Mike Esparza, e eu coloquei duas figuras bem pop de vocês, o Capitão América e o Batman, para vocês entenderem como o cubismo ele vai sendo presente ao longo da história da humanidade desde que ele surgiu.
O cubismo em si, ele quebra com esse tradicionalismo, ele fragmenta, mas além de qualquer coisa, a figura que é considerada o pai do cubismo é realmente, apresentando para vocês, Pablo Picasso, que morreu em 1973. Eu tinha acabado de nascer, sou de 72, certo? O pessoal rindo aqui. E aí ele tem todo um processo específico, algumas coisas que a gente não vai falar aqui, mas quando se fala de cubismo, ele é a figura mais importante, né? Gente, eu coloquei em algum lugar. Ah, tá aqui. Pablo, Diego, não precisa falar isso, fazer a tradução disso não. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria, de los Remédios, Cipriano, de la Santíssima Trindade, Marte, Patrício, Clito, Ruiz e Picasso, é o nome dele. Eu não vou repetir isso de novo. É nome pra caramba. Eu fiz de propósito para poder matar você de curiosidade. E tem uma série de obras e de coisas interessantes sobre a vida dele. Apresentando para vocês o quadro mais importante do cubismo, a primeira obra cubista da história da humanidade, Les Demoiselles d'Avignon. Picasso, por sua vez, passou por fases específicas de obra. A fase azul, uma fase triste, onde um amigo dele acabou cometendo suicídio. Os quadros realmente são azuis, relativamente azuis. A fase rosa, paixões, mulheres, crianças. O quadro que foi vendido por 104 milhões de dólares, o quadro chamado O Menino e o Cachimbo. O professor Picasso era rico, em vida ele era rico. Depois que ele faleceu, a obra ficou uma coisa absurda. A fase negra, a geometria propriamente dito, ele produzindo, né? A Les Demoiselles d'Avignon é dessa fase, e outros artistas importantes, como Braque, que foi amigo pessoal e inimigo de trabalho e disputavam para ver quem era mais conhecido. Como a maioria de vocês não conhece Braque, apesar do nível de importância dele, porque ele fez parte desse crescimento, desse surgimento, né? Você descobre rapidamente quem ganhou mais espaço na mídia. Foi Picasso, mas o Braque é muito importante. Casa e estacas de Braque, frutas e toalhas de mesa. Professor, do que trata a obra dele? Muitas cores, texturas e muitos pedaços de papel e materiais colados sobre a obra. O cubismo sintético. Juan Gris, né? Ele trabalhou com cores vivas e naturais, perspectiva, e ele vai distorcendo, né, as figuras. E ele usa muita colagem. Nesse quadro aqui fica nítido a sensação de colagem que ele utiliza, que é a guitarra e jornal, né, que é o cubismo sintético. Fernand Leger. Eu achei engraçado que um aluno meu disse assim, professor, isso aqui eu faço no Word Art. Mas, meu filho, mas quem fez foi ele. Parece que você está fazendo uma pintura simplória num programa simples de computador, mas ele fez isso no início do século XX. Ele começa a fazer elementos ferroviários, trilhos, né, de uma forma bem simplória e uniforme, né? Olha só, na prática. Hélices, segundo estado, e mulher com livros. Eu gostei desse quadro, é colorido e tal. É porque vocês querem uma coisa mais figurativa. Abram essa percepção e vão aumentar mais o conceito e entender que os ganchos do cubismo eles vão se alterando a partir disso, né? A gente vai voltar aqui, vou deixar vocês com, enquanto eu termino de comentar algumas coisas sobre o Pablo Picasso. Cadê? Les Demoiselles d'Avignon. Eu quero comentar alguma coisa sobre esse quadro, que é justamente isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco mulheres. Eu fiz um zoom nessa parte do quadro para mostrar para vocês as máscaras africanas. Esse quadro aqui, quando Picasso pintou, ele sofreu preconceito, inclusive dos próprios conterrâneos dele da época, de artistas de outras escolas, né, que não conseguiram entender que a proposta não era fazer um quadro figurativamente comum. A proposta é criar uma tendência nova e aí eles foram organizando, né? Tanto é que esse quadro ele ficou guardado durante um certo tempo e só começou a realmente ganhar espaço quando viram que ali tinha um gancho novo para não só para fazer arte que pudesse ser vendida, mas para fazer arte de uma forma inovadora. Então, o que é o cubismo? O cubismo, na verdade, é o gancho mais inovador das grandes vanguardas europeias que vão facilitando os processos ao longo dessa estrutura que vem a seguir. Então, do que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com cubismo, fauvismo, expressionismo, depois dadaísmo, surrealismo e outros ismos que a arte vai permitindo. Por quê? Porque um dos primeiros é justamente esse aqui, né? Picasso tinha várias manias, eu vou falar várias vezes dele, até comentei essa semana numa aula, né, que ele tinha mania de colecionar coisas, e ele não, coisas dele, ele dizia que se ele cortasse os cabelos ou as unhas e mandasse para fora, parte da criatividade dele ia, né? Deixa o artista criar, mesmo que eu ache meio estranho, a cada um ao seu modo. Então
Então eu vou deixar vocês aqui com Le Demoiselles d'Avignon, que é a primeira obra mais importante do cubismo, e Pablo Picasso. E um abraço, fui, até a próxima vanguarda.